Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a reavaliação de ativos de controladas, mais conhecida como reserva de reavaliação reflexa, bem como os ajustes de avaliação patrimonial de controladas, tudo isso no método de equivalência patrimonial. Muito bem. É importante destacar já ao início da aula que a Lei 11.638 de 2007 eliminou então a possibilidade de as sociedades por ações efetuarem reavaliações espontâneas do seu ativo imobilizado, ao dar então nova redação à linha D do parágrafo 2º do artigo 178 da Lei 6404/76, que trata mais especificamente dos subgrupos de conta que pertencem ao patrimônio líquido, substituindo dentro do patrimônio líquido a reserva de reavaliação pelos ajustes de avaliação patrimonial, ao dar nova redação ao parágrafo 3º do artigo 182, que conceituava a reserva de reavaliação, e a partir então da 11.638 de 2007 passou a conceituar o ajuste de avaliação patrimonial, e ao revogar o parágrafo 2º do artigo 187 da Lei 6404 de 76, que permitia ou possibilitava imputar ao pagamento do dividendo obrigatório e das participações estatutárias o valor da realização da reserva de reavaliação. Além disso, a nova lei, a 11.638 de 2007, deu opções às companhias de manterem os saldos existentes dessas reservas de reavaliação, que existiam então à época e que deveriam ser realizadas de acordo com as normas até então vigentes, mais especificamente a deliberação 183/95 da CVM, ou ainda possibilitavam as mesmas de tornarem os seus saldos de reavaliação até o final de 2008. Na prática, a maioria das empresas mantiveram então os seus saldos de reserva de reavaliação e estão realizando os mesmos de acordo então com as normas até então vigentes, que era a deliberação CVM 183/95, de tal forma que, se houvessem reavaliações de imóveis e ela tivesse ocorrido lá em 2007, quando era permitido o procedimento da reserva de registrar a reserva de reavaliação, em geral, os imóveis no laudo de avaliação que era formulado por 3 peritos ou uma empresa especializada em avaliação de empresas, nos termos do artigo 8º da Lei 6404 de 76, colocavam, em geral, como regra geral, uma vida útil remanescente para os imóveis de 25 anos. De tal sorte que podemos ainda conviver, então, com essa conta de reserva de reavaliação até 2032, né? 25 anos após 2017, então, quando entrou então em vigor a Lei 11.638 de 2007. E é por isso que a gente ainda trata do assunto atualmente. Além disso, de acordo com o item 41 do pronunciamento técnico CPC 13, em relação à reserva de reavaliação, as entidades devem observar a necessidade de uniformidade no tratamento contábil, tanto da investidora quanto de suas controladas coligadas ou controladas em conjuntos. Então, dessa forma, a investidora deve determinar as suas controladas, já que ela possui o controle, então ela pode determinar ou recomendar as suas coligadas. No caso de coligação, ela não possui controle, mas mesmo assim ela pode recomendar as suas coligadas de adotarem essa mesma alternativa. No entanto, caso a investida, a coligada, no caso, né, que é quem pode então não seguir as normas determinadas pela investidora, adote então uma alternativa diferente daquela que foi recomendada pela investidora, a investidora então deve ajustar as demonstrações contábeis da investidas, né,
quando da adoção do método de equivalência patrimonial, a fim então de manter a uniformidade de procedimentos entre as empresas do grupo. Portanto, não serão mais registradas novas reavaliações de ativos de controladas, mas as existentes que foram mantidas deverão ser realizadas então de acordo com as normas até então vigentes, deliberação CVM 183/95, já citada nessa aula. Então, ainda a título de ilustração, para saber da onde que se origina então essa reserva de reavaliação reflexa, também denominada reserva de reavaliação de ativos de controladas, vamos supor um exemplo na qual a controlada beta realize uma reavaliação dos seus imóveis, né? E nesse caso vamos imaginar que a controladora alfa possui 80% das ações da empresa beta. Nesse caso, de que maneira então seria procedido os registros contábeis, né? Vamos ver aqui. Vamos imaginar então que a reavaliação realizada pela controlada beta dos seus imóveis originou uma reserva de reavaliação lá na investida de R$6.000. Os tributos incidentes sobre essa reserva de reavaliação são de 1.440, né? De acordo com o item 23 da deliberação CVM 183/95, nós deveríamos destacar os tributos diferidos sobre a reserva de reavaliação, mas somente o imposto de renda e a contribuição social normal. Isto é, eu não deveria considerar o adicional de imposto de renda. Portanto, eu só pegaria 15 de imposto de renda e 9 de contribuição social. Portanto, 24% de 6.000 dá esses 1.440. Logo, o líquido dos tributos, o valor da reserva de reavaliação foi 6.000 menos 1.440, 4.560. Sobre esses 4.560 que efetivamente modificou o patrimônio líquido da investida, nós devemos aplicar o nosso percentual de participação nessa investida, que nesse exemplo é de 80%, chegando então a R$ 3.648, que é o valor da reserva de reavaliação de ativos de controlada, lançado na investidora a débito do investimento, debito investimento em beta 3.648 e credito reserva de reavaliação de ativos de controlada, esses mesmos 3.648. Né? Então, esse lançamento era possível de ser feito até a Lei 11.638 de 2007 e as empresas que mantiverem então seus saldos continuam então tendo essa reserva de reavaliação de ativos de controlada que continua então sendo realizada de acordo com as normas até então vigentes. Em relação aos ajustes de avaliação patrimonial, né, que mais especificamente são considerados dentro dos outros resultados abrangentes, segundo o item 10 do pronunciamento técnico CPC 18, que já está na sua segunda revisão, serão necessários ajustes no valor contábil do investimento pelo reconhecimento da participação proporcional do investidor nas variações nos saldos dos componentes de outros resultados abrangentes da investida reconhecidos diretamente em seu patrimônio líquido. Então, quando uma investida reconhece no seu patrimônio líquido outros resultados abrangentes, a investidora, de acordo com seu percentual de participação nessa investida, deverá apresentar esses outros resultados abrangentes na própria investidora de forma reflexa, de forma similar ao que se fazia com a reserva de reavaliação, como a gente acabou de ver. A parte então do investidor, isso é, o percentual de participação possuído pelo investidor na investida, nessas mudanças, é reconhecido então de forma reflexa, ou seja, em ajustes de avaliação patrimonial de controladas ou de coligadas, diretamente no patrimônio líquido do investidor, da mesma forma que se fazia com a reserva de reavaliação, conforme então preceitua agora o pronunciamento técnico CPC
26. Então vai para o patrimônio líquido em ajustes de avaliação patrimonial, né, reflexos, e não para o resultado do período. Vamos exemplificar então. Vamos imaginar que a empresa Alfa, que possui 70% das ações votantes e totais da controlada Ômega, registra um ajuste de patrimônio de avaliação patrimonial reflexo, em razão de a controlada haver ajustado um ativo financeiro que é mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, né? Lá nos termos do CPC 48. Vamos ver então essa situação aqui no quadro. Então aqui, ó, vamos ver primeiro na controlada Ômega, que são esses lançamentos aqui de baixo, ó. Então, lançamento número 1, pela aquisição de um ativo financeiro mensurado a valor justo por meio dos outros resultados abrangentes, ela vai fazer o quê? Ela vai debitar esse valor da aquisição, que foi de R$80.000, na conta do ativo financeiro, lá no ativo circulante da empresa, e em contrapartida de bancos, vamos imaginar que ela pagou à vista com o dinheiro que está na conta corrente bancária. Lançamento 2, pela apropriação dos juros do instrumento financeiro. Então, no final do ano seguinte, vão ser apropriados os juros desse instrumento financeiro, e à medida que isso ocorre, que lançamento é realizado? Nós vamos debitar, então, no caso, R$300 de juros no ativo financeiro mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes e creditar receita de juros lá nas receitas financeiras no resultado do período. Terceiro, pelo ajuste a valor justo do instrumento financeiro, cujo valor então foi identificado em 8.300, e também os tributos incidentes sobre eles, isso é, o imposto de renda e a contribuição social, 15 de imposto de renda e 9 de contribuição social. Então aplico 24% sobre os 8.300 e encontro os tributos diferidos de R$1.992. Registro contábeis. Primeiro, o valor justo de 8.300, eu debito o ativo financeiro que é mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, e a contrapartida vai numa conta de ajustes de avaliação patrimonial pertencente ao patrimônio líquido da entidade. Já os tributos diferidos, eu vou debitar uma conta de tributos sobre ajustes de avaliação patrimonial, que é uma conta retificativa do patrimônio líquido, que é apresentada nesse subgrupo de ajustes de avaliação patrimonial. Então, debito 1.992 nessa conta de tributos sobre ajuste de avaliação patrimonial, e a contrapartida a crédito de tributos diferidos passivos, 1.992, lá no passivo não circulante da entidade. E, finalmente, pelo ajuste de avaliação patrimonial reflexo, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o valor do ajuste de avaliação patrimonial, 8.300, menos os tributos incidentes sobre esse ajuste de avaliação patrimonial, 1.992, e aplicar o nosso percentual de participação nessa investida, nesse caso uma controlada com 70%. Então, 70%, encontro R$4.416. Esse é o valor, então, do ajuste de avaliação patrimonial reflexo, ou ajuste de avaliação patrimonial de ativos de controladas. Faço o registro, então, a débito de investimentos, debito o investimento na controlada Ômega, 4.416, e crédito nessa conta de ajuste de avaliação patrimonial de controladas, os mesmos 4.416 a crédito. Então, uma conta que pertence ao patrimônio líquido da investidora. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.